A Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial das Comunicações Sociais, data que se assinala todos os anos no domingo antes do Pentecostes e que em 2025 coincide com o Dia Mundial da Criança. Vive-se hoje na era digital que transformou o paradigma da comunicação. No mundo atual, marcado pela revolução do modo de comunicar, impulsionado pelas tecnologias digitais, de que forma é que os mais novos consomem a informação? Uso a televisão, de vez em quando o telefone. Eu utilizo o telemóvel, a televisão, tenho um relógio e no carro com os meus pais ouço rádio. Uso redes sociais, televisão, relógio, que dá para enviar mensagens, e o rádio, para conseguir ouvir a rádio. Eu normalmente em casa vejo televisão e o meu iPad. E como é que tu sabes o que é que se passa no mundo e no país, por exemplo? Vejo as notícias às vezes com os meus pais. Às vezes, quando estou em casa dos meus avós, estou a ver telejornal com eles. Normalmente, nunca sou eu que vejo as notícias, é sempre os meus pais que põem, e às vezes também ouço na rádio. Também ouço muito rádio, quando estou a ir, por exemplo, para a escola de carro, e que informam sobre as notícias do mundo. E nas redes sociais tu já tens? Não. Às vezes a minha mãe mostra-me uma coisa ou outra, porque ela é nutricionista em termos do Instagram, ela usa de vez em quando, mas não tenho. Tenho, mas normalmente só uso para ver vídeos ou aprender a desenhar. No Colégio Marista de Carcavelos, a aprendizagem do manuseamento dos meios de comunicação é uma realidade que se encontra a ser colocada em prática nesta sala do 5º ano. Os alunos usam o computador, também utilizado noutras matérias. O irmão marista Jaime Barbosa é um dos professores da disciplina, cujo trabalho passa por ensinar estas crianças a usar as ferramentas digitais. Especificamente no segundo ciclo, temos o projeto das oficinas educativas, onde os alunos trabalham de maneira cooperativa, em grupos de 4 ou 3 alunos, e usam ferramentas digitais para conseguirem levar a cabo os projetos que lhes são propostos. Nós normalmente fazemos trabalhos de grupo em que aprendemos a trabalhar em equipa e a trabalhar sem conflitos. Acho que estas aulas são boas para aprendermos a mexer com as tecnologias para no futuro sabermos mexer muito bem e não tivermos dúvidas nem nada disso. Bom, em termos dos meios de comunicação, nós gostamos muito de utilizar e aprender muito com o irmão Jaime, porque sabemos que ele sabe utilizar. Por isso é divertido aprendermos sempre um pouco mais sobre a tecnologia que nos rodeia hoje em dia. Nós temos uma ferramenta muito potente que se chama computador, não é? E podemos usar esse computador para o bem ou para o mal. Existe uma coisa chamada direitos de autor. E se nós estamos a usar como se fosse nosso uma informação que não é nossa, não estamos a respeitar os direitos de autor. Nestas aulas, preparadas entre os professores das diferentes disciplinas, os alunos experimentam diferentes ferramentas, entre elas a inteligência artificial. Dependendo dos temas que estamos a trabalhar, eles vão explorar diferentes programas e não tem que ser necessariamente a turma toda, porque cada grupo pode optar por fazer uma apresentação num formato concreto, mas eles têm que usar programas como Audacity, que tem a ver com a edição de áudio, têm que usar programas como a edição de vídeo. Normalmente nós damos alguns nomes de programas que são grátis, que podem usar na internet, edição de imagem também, programas de partilha para poderem estar a editar o mesmo documento em simultâneo entre todos os elementos do grupo. Podem usar programas como a inteligência artificial. Existem diferentes programas de inteligência artificial e eles sabem que podem usar cada um deles com as diferentes vantagens que têm. Fazemos perguntas, que é para isso que elas servem.
perguntas sobre os trabalhos. É esse o objetivo. Já fizemos alguns trabalhos em que o suposto era podíamos utilizar a inteligência artificial para saber sobre informações do trabalho. Os alunos, neste projeto das oficinas educativas, têm a possibilidade, em alguns momentos, de utilizar a inteligência artificial, mas fazendo de uma maneira transparente. O que é necessário o que é que nós pedimos aos alunos? Que nos facultem a nós, professores, quais são as perguntas ou os prompts que fazem à inteligência artificial, as respostas que receberam e as adaptações que fazem e o que podem usar para complementar essa informação. Acontece que muitas vezes os alunos, noutras disciplinas, fazem um uso indevido, porque tentam fazer os trabalhos exclusivamente a partir da inteligência artificial. No entanto, existem também ferramentas que estão à disposição dos professores que podem usar para verificar se aquele trabalho foi feito com base na inteligência artificial ou não. E nós próprios já temos algumas pistas que nos indicam que a resposta que o aluno está a dar é uma resposta gerada por inteligência artificial. Nós podemos, com a inteligência artificial e com a internet, dá para aceder a fotografias, imagens, vídeos, coisas muito engraçadas, mas também perigosas. Atualmente, os mais novos crescem num ambiente digital, com as redes sociais a fazerem parte das suas vidas. Entre elas está o TikTok, que muitas vezes é visto como o Google desta geração. Eu considero que não é correto, ou seja, não é suficiente. Pode ser uma fonte de informação, pode ser uma fonte de atualização até para nós adultos, mas não, e a parte do trabalho que nós fazemos mostrar que temos que saber selecionar a fonte da informação que chega até nós. Portanto, não é suficiente termos o TikTok como fonte da verdade, é necessário sabermos procurar outras fontes mais variadas, até fontes mais clássicas e até mesmo não deixar de lado os livros físicos, não é? E a importância de procurarmos as fontes mais credíveis. O irmão Jaime Barbosa assume que com o crescimento destas plataformas é difícil encontrar um equilíbrio para o seu uso não se tornar prejudicial. A maneira como as redes sociais estão construídas levam-nos, se não houver precaução e autocontrole, levam-nos a um consumo excessivo das redes sociais. Portanto, este equilíbrio é quase como fazer malabarismo e tem que haver uma consciência muito grande da parte das crianças, mas também das pessoas que estão ao lado. Tem muitos perigos, tem perigos relativos à desinformação, tem perigos relativos ao cyberbullying, mas também tem muitas vantagens. A quantidade de informação e a rapidez com que a informação chega até nós pode ser algo fantástico quando bem usado. Além de docente de oficinas educativas, o irmão Jaime Barbosa leciona a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, para a qual elaborou manuais do primeiro ciclo, físicos e digitais. Foi um desafio apaixonante. Foram 4 manuais que fizemos em equipa. Esta ideia do trabalho cooperativo que eu aplico nos alunos na sala de aula aplica-se também a nós como equipa e é desafiante porque temos diferentes ideias, diferentes opiniões, mas no processo de criação destes materiais eu tinha sempre presente, e os meus colegas que foram coautores dos manuais, por um lado a nossa experiência como professores e o grupo dos nossos alunos, mas também pensar que estes materiais serão usados em todo o país, em todas as realidades, escolas públicas, escolas privadas. Portanto, temos que ter em conta a integração, temos que ter em conta a multiculturalidade, temos que ter em conta diferentes linguagens e estamos muito satisfeitos com o produto que tem sido criado e estamos muito satisfeitos também com o trabalho que o ilustrador, que acaba por fazer um trabalho um pouco separado daquilo que é o nosso trabalho como autores da parte escrita, mas que está a encaixar perfeitamente com aquilo que nós sonhamos para os manuais de Educação Moral do primeiro ciclo.
Pedro Rocha e Melo visita este jardim muitas vezes no Museu Nacional de Arte Antiga. É aqui que procura inspiração para desenhar, para criar ilustrações e para transmitir pelas cores, pelas expressões das personagens e pelos cenários concebidos, as histórias que tem para contar, as mensagens de um guião a seguir. Também quando teve esse desafio de fazer as ilustrações para os manuais de educação moral e religiosa católica do primeiro ciclo. Aqui, como profissional e a fazer este trabalho, tem sido excelente esta preocupação de estar a trabalhar com uma equipa enorme que está por trás dos manuais. Portanto, naturalmente não sou só eu, portanto é uma equipa de professores, uma equipa pedagógica que está a fazer meticulosamente um trabalho de perceber o que é que funciona e que mensagem que temos que passar para um determinado ano. Portanto, às vezes nem sequer estamos a falar de crianças em geral, somos tão afunudados como um ano em específico, portanto uma criança de 7, 8 ou 9. E portanto, eu como ilustrador sempre com a liberdade de poder dar às vezes o meu parecer, mas muitas vezes são os professores que sabem muito mais do que eu. Dizem, não, mas Pedro, atenção, não vamos descurar esta parte, isto é importante. Eu, ok. Um trabalho conjunto que acrescenta à mensagem a dimensão essencial do manual, a pedagógica. O objetivo, pensando nos manuais do primeiro até ao quarto ano de maneira transversal, foi, e já tem sido recorrente, aliás, antes de eu próprio ter começado a colaborar com o secretariado, foi de criar esta ideia de uma turma. Portanto, temos personagens, meninos e meninas diferentes, com personalidades diferentes, que são a mesma turma até ao final do ensino primário e que têm personalidades muito fortes e que naturalmente vão ficando cada vez mais fortes e mais demarcadas. E, portanto, no manual eu diria que temos um misto do que é a interação na escola entre eles, portanto, no recreio, a interação em casa, com os pais, a interação de personagens diferentes com estranhos na rua e depois, obviamente, partes da mensagem bíblica e a sua aprendizagem sobre quem é Jesus e quem é Maria. Uma narrativa destinada a crianças que têm na comunicação digital o ambiente do cotidiano, onde a interatividade e a rapidez são marcas essenciais. Para quem é autor, esse é um jogo que os criadores destes conteúdos enfrentam todos os dias. O jogo é uma palavra boa, porque é exatamente uma aprendizagem em comum. Portanto, as crianças estão naturalmente a aprender connosco, nós estamos a aprender com os seus hábitos de consumo, mas de certa maneira também querer educar, para não ser, obviamente, um total descontrole em que a criança pura e simplesmente não se identifica a certo ponto com nada e quer o primeiro estímulo que a entretenha. E por isso sim, é exatamente um jogo em que estamos ambas as gerações a interagir e a aprender. E quando em causa estão mensagens espirituais, lugares do transcendente, o desafio é acrescido. Aí o desafio ainda acresce, porque ou seja, para mim pessoalmente, por ser católico, pessoalmente, fui aluno de MRC, por exemplo, e portanto eu próprio lembro-me do que era a minha percepção das coisas e a maneira como eu recebia a informação que me era dada, principalmente através da ilustração, porque eu já gostava muito de desenhar e portanto estava sempre atento aos pormenores. Um gosto que Pedro Rocha e Melo tem desde criança, quando todas as situações eram motivos para o desenho. Sou o típico miúdo que desde que de miudinho com 3, 4 anos já agarrava num lápis e impunha a desenhar e podia passar horas em silêncio a desenhar o que quer que fosse, de cenários da minha cabeça. E depois à medida que fui crescendo e fui percebendo na escola em que, ok, estamos a entrar por um caminho em que isto é uma vertente possível, eu tinha a perfeita noção que apesar da minha família sempre me ter apoiado imenso, que a arte, ou seguir um mundo de artes e um caminho de artes, nunca foi óbvio para muitas pessoas, no sentido de empregabilidade e de segurança. Tratando-se de comunicar com crianças, o cuidado e o desafio têm de ser necessariamente muito específico. Há um desafio combinado que é haver uma certa simplicidade e uniformidade na maneira como se vão criando as personagens, de modo para crianças mais pequeninas torná-las mais ou menos expectáveis, ou seja, eu digo brincadeira, o rato Mickey nunca está vestido de uma maneira, está sempre vestido da mesma maneira, portanto, é sempre com os mesmos calções, portanto, a roupa, nós vemos às vezes nos personagens, nos desenhos animados, eles mantêm uma certa uniformidade ao longo de centenas de episódios, porque ajuda a criança a orientar-se em relação àquela personagem e a não confundir com quem é quem. Vejamos um exemplo. Abrimos o Manual de Educação Moral e Religiosa Católica do 4º ano na página 57. O que vemos? Alunos de uma turma a solicitar a participação de quem está na sala de aula. Aqui a ideia foi,
acabou o recreio, portanto acabou este período, as crianças estão de volta, pensamos assim, à sala de aula e aconteceu uma relação e há uma irritação entre dois amigos porque um não emprestou a bola, ou há uma menina que pediu a caneta emprestada e a outra menina não teve qualquer problema em emprestar, portanto há uma relação natural e emocional entre a turma e portanto aqui do meu lado o desafio foi visualmente e fisicamente ter que posicionar essas personagens no sítio certo, mantendo ao mesmo tempo a dificuldade das crianças terem que adivinhar face à descrição que é colocada na legenda, então, porque como as personagens estão representadas sem cara, quem é a Rita nesta imagem? Quem é que é o Diogo de que se fala? Um desafio a que se junta outro, fazer com que a sala de aula participe na ilustração, identifique as emoções de cada personagem. Há uma certa pista, que eu não vou dizer, eles vão fazer em casa, mas há pistas visuais que vão sendo deixadas ao longo da página que os ajudam a identificar quem é o aluno que se está a falar e por isso, de facto, são dois alunos que naquele momento estão chateados um com o outro ou há um que está a tentar pedir desculpa, mas o outro não está muito inclinado a aceitar as desculpas, é dentro dessa face que não tem rosto que eles possam desenhar um pequeno smile, ou seja, um pequeno sorriso com o lápis, que eles acham que coincida com a emoção que está a ser sentida pela personagem e, ao mesmo tempo, nesse espaço em branco, escrever é o Diogo, ou é o Rafael, ou o que seja. Francisco, o que é que esta imagem tem diferente em relação a outras ilustrações? Esta imagem não mostra as emoções das crianças porque tira a cara, ou seja, eu acho que é para completarmos a cara das pessoas, consoante as suas emoções. Daniel, e onde é que nós vamos buscar as pistas para sabermos qual a cara para desenhar em cada uma das personagens? Nós vamos buscar as pistas aqui, as informações. Um projeto que atingiu o objetivo no primeiro ciclo, mas tem diante de si desafios crescentes, nomeadamente a capacidade para o habitar do ambiente digital cada vez mais no perfil dos seus utilizadores. Eu acho que, na verdade, nós estamos um bocadinho à porta desse, não estou a dizer que neste ano, portanto já tem vindo a decorrer dos últimos anos, mas toda esta transição digital e também da facilidade e do conforto que os próprios professores têm em pegar nesses materiais digitais e estarem tranquilos e confortáveis em estar a usar esses materiais com os alunos, ajuda muito, porque é este o mundo em que nós estamos a viver, portanto é este o mundo em que estas crianças de 6, 7, 8 anos vão viver e quando chegarem à faculdade provavelmente será apenas o digital que reconhecerão, portanto nem faria sentido que fosse de outra maneira, que não passar a mensagem bíblica ou o que quer que seja, ou em qualquer outra disciplina, na verdade, que não através do digital, mas nunca perdendo o foco da mais importante, que é a parte moral que está por trás e os valores que se querem passar. Desafios colocados à educação e a todos os setores da Igreja Católica. É um desafio para a Igreja, ou mesmo para todos os católicos, sentirem-se na obrigação de estarem em transformação no mundo em que vivemos e de estarmos a par do que está a acontecer. E, portanto, se queremos agarrar e se queremos passar a mensagem certa e que as crianças levem a imagem de Jesus e a mensagem de Jesus num manual de DMRC, por exemplo, então devemos ser exigentes connosco e sentir, ok, então eu tenho que estar a par com o que me está a ser exigido pela própria criança. E se é uma transição para o digital, ou para o 3D, ou para jogos, acho que assim o seja e acho que podemos tentar fazer isso. É desafiante, porque está a ser cada vez mais rápido. Também o Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa, sentiu a necessidade de se adaptar pensando nos novos tempos e no paradigma digital. À semelhança do Colégio Marista de Carcavelos, este estabelecimento de ensino utiliza os meios tecnológicos que revolucionaram os média ao serviço das aulas. Os alunos não aprendem todos da mesma maneira e, por isso, o iPad é mais uma ferramenta que dá a oportunidade de fazer coisas diferentes com alunos que também são diferentes, não é? Portanto, nós usamos muito para o tempo de trabalho autónomo, em que cada aluno está a trabalhar nas suas dificuldades ou nas suas potencialidades, eventualmente, alguns, pronto. E, portanto, aqui o iPad é um instrumento que dá para diferenciar bastante o trabalho, é muito facilitador. O primeiro projeto que nós temos para promover esta literacia digital é a utilização das tecnologias ao serviço do nosso processo de aprendizagem. Este é o primeiro grande projeto. E depois, ao longo de cada ano letivo, porque nós estamos a falar da realidade do primeiro ciclo, mas nós temos iPad desde o 3º ano ao 12º ano, nós temos
a cada ano de escolaridade, e às vezes mais do que uma vez por ano, vários projetos de promoção dessa literacia digital, de promoção da segurança da utilização das tecnologias digitais e, simultaneamente, fazendo muitas ações de sensibilização diárias com os nossos alunos e, inclusivamente, com as nossas famílias e com os professores. E isto é uma realidade que acontece todos os dias, cada vez mais nós estamos inquietos e a procurar saber qual é a sensação que os professores vão tendo em relação a este assunto, qual é a sensação que os nossos alunos vão tendo em relação a este assunto, e ouvi-los é fundamental para que o processo fique o mais saudável possível. Eu acredito que não é por darmos um iPad ao aluno que de repente ele tem acesso a um mundo imenso, como se andasse com um telemóvel no bolso, não é? Pronto, realmente aqui temos que saber exatamente o que é que, quando damos o iPad ao aluno, qual é o nosso objetivo com isso, não é? O que é que nós pretendemos quando temos um iPad, a utilização ou a possibilidade de utilização de um iPad no 3º ano. Portanto, eu acho que isso também tem que estar muito claro para a equipa pedagógica e tem que ser também comunicado aos alunos de uma forma muito objetiva e verdadeira. E depois, informação, não é? Toda a informação acerca dos perigos da internet, que se calhar aqui neste âmbito, utilizando o iPad como uma ferramenta de trabalho, se calhar é mais controlado, digamos assim, mas quer dizer, mas depois é preciso ensinar tudo o resto que sai um bocadinho também fora do nosso controle e, portanto, diria que informar e ir alertando os nossos alunos para os perigos, muito através de conversas, não é? E de exemplos muito práticos e concretos, para que eles possam ir crescendo também na sabedoria, porque nós não vamos conseguir tirar isto da vida deles e, portanto, temos que os ir capacitando com a informação que vamos tendo disponível. As tecnologias digitais proporcionaram novas formas de contacto, mas a comunicação face a face continua a ser privilegiada, com a preocupação de que as crianças continuem a expressar as suas emoções. Nós aqui no colégio, realmente, quer dizer, eu acho que estes alunos são muito privilegiados porque nós aqui no colégio temos um projeto, acho que não se pode chamar, faz parte um bocadinho agora, começa a fazer parte também do que é o colégio. Temos a educação para a interioridade, portanto, que é um tempo que ocorre de 3 em 3 semanas para cada aluno e que são sessões que precisamente visam oferecer ao aluno ou procurar que o aluno viva uma experiência e que depois consiga um bocadinho refletir e partilhar dentro daquilo que é a sua liberdade, portanto não tem um caráter obrigatório de partilha, mas que ele consiga exprimir aquilo que viveu naquela sessão. A comunicação é fundamental e deve ser humanizada. Se a comunicação é humanizada, o digital também pode ser uma ajuda. Nós temos vários alunos cujos pais vivem ou trabalham no estrangeiro e, graças aos meios de comunicação digital, podem manter um contacto próximo. Agora, numa família em que cada um se vira só para o seu próprio telemóvel e isso prejudica a comunicação tu a tu e humana na família, acho que é uma grande desvantagem. Portanto, deve ser muito bem medido o uso dos meios e das plataformas e dos instrumentos, dos aparelhos tecnológicos que temos. Mas o mesmo acontece com a televisão. Se a televisão ocupa um lugar principal na mesa de jantar lá em casa, também prejudica a comunicação humanizada e humanizadora que as famílias devem ter. Crianças e média, uma relação de vantagens e desafios que implica famílias, professores e sociedade civil a unirem-se num tempo marcado pela desinformação.